Oi, Sivaldo, esperando aqui a Gisele voltar, que a gente caiu, porque estourou o tempo do Instagram. Dura 1 hora só a live. Aí tem que reconectar de novo, tá bom? Esperando a galera entrar aqui, aparecer. Tava ouvindo? Tava legal, né? Gisele é ótima. Oi, Lu. Oi, Ricardo. Oi, Cláudia. Nada da Gi. Gi ainda não apareceu aqui. Ela tem que aparecer pra eu poder aceitar ela. Gi já chegou. Tá parecendo a cadeira. Oi, voltei, galera. Voltamos. Onde é que eu tinha parado? Ah, na infraestrutura, Oi, né? Lu. É. Que na real, assim, durante esses anos eu percebi que as pessoas não têm dimensão do que a manutenção do trabalho, do labor, né? O trabalho que elas executam para uma internet, né? Isso não, eu não estou falando de redes sociais, tá? Eu estou falando de internet geral, né? Tipo, produzindo um vídeo, subindo seu vídeo, produzindo um website e tal. Então, a maior parte das pessoas, elas não tem a dimensão de custo e da habilidade para manter isso numa rede. Tá, se a gente pensar que a gente está indo para uma cultura totalmente voltada a essa realidade remota, né, e digital, cara, a gente precisa aprender isso. A gente precisa entender que isso é uma outra casa que a gente mantém, né? Uhum. Então, Entendi. o servidor ele tá indo nessa direção, né? De como ensinar, como encontrar uma fórmula de juntar, né, pessoas, vizinhanças, e que elas também compreendam o sentido de manutenção, tenham também tutoriais básicos, assim, formas de formação básica, assim, de como administrar o que tem, né? E compartilhar recurso, principalmente. Agora, a longo prazo, o meu sonho seria a gente começar a andar com mini redes no bolso. O meu sonho é esse, a gente ter mini rede no bolso. Se a gente consegue montar uma rede digital online, a gente também consegue trazer isso da forma que a tecnologia nos permitir. Então, vamos andar junto com essa tecnologia também. Não vamos ficar para trás. Não vamos ficar Entendi. andando para trás, né? Ou subserviente, ou Mas, dependente. assim, pensando nessa realidade amazônica, assim, que a gente tem uma conectividade super baixa. Tu sabe que a gente, na cidade, eu nem sei te dizer se a gente alcança 2 megas de internet, nem nada assim. Além do custo de tecnologia, né? Por isso que a gente tinha essa lógica no aparelho de tecnologia do possível. Assim, como aplicar essa... Porque, assim, eu entendo que para pensar em infraestrutura de arquivamento e de produção de conteúdo, assim, tem, tem que ter um processo de formação, né? As pessoas, elas estão acostumadas a consumir tecnologia e não de produzir tecnologia, né? Essa lógica de A gente não vai condomínios e produzir. tal, Exato. A essa gente não ideia de vai produzir condomínios. essa Como tecnologia. é que como é que isso na tua cabeça, assim? Como é que seria essa de... Porque tu fala, seria legal que todo mundo tivesse sua própria rede no bolso e tal, né? Mas Exato. uma visão Mas real, assim, como imagina, é, você assim? tem. Vou falar totalmente um vislumbre, tá? Isso não pode ser surreal. Mas na minha cabeça, assim, a possibilidade é a seguinte, de 1 em 10 vão Perdi ter o uma meu cigarro, superconexão. cara. De 1 em 10, É, acha, enquanto tu me escuta. tá. De 1 em Tô te escutando. 10, de 1 em 10
um vai ter uma conexão boa em casa, de repente, tá? A Jimmy estava me perguntando isso outro dia. Fala, imagina, você está indo lá para o Juruá, de barco ainda, entendeu? E todo mundo todo mundo tem um telefone. A quantidade de celular para per capita é 2 para 1, ou 2 celulares para uma pessoa no Brasil. Então imagina, você pode ter uma base de dados que pode ser transportada, uma base de dados assim, de livros que não vão ter na biblioteca da capital mais próxima, de vídeos que não vão estar na biblioteca mais próxima, mas ele é o teu material referencial e bibliográfico para você trabalhar na sua atividade professoral, na sua atividade de formação, entendeu? YouTube, fazer... Sei lá, agora, tem redes locais, eu acho que o nosso futuro é tribal. Enquanto o Brasil está matando indígena, eu tenho para mim que o nosso futuro vai ser indígena, nosso futuro vai ser tribal. Nosso futuro não vai ser global. O nosso futuro de sobrevivência, ele vai ser entre pequenas redes. E essas redes se intercomunicam, entendeu? Ele não é sustentável, não tem nióbio, não tem mineral da Amazônia que vai sustentar conectividade no mundo inteiro, gente. Não tem. Mas esse vai ser o pressuposto básico de acumulação de capital. Entendeu? Então, eu fico imaginando pequenas gangues, eu fico imaginando quilombos, eu fico imaginando tribo mesmo, sabe? E que essa informação, ela não vai ser global. E tomara que ela não seja global, tomara que ela seja mais territorializada mesmo. Que ela ganhe essa riqueza, como permacultura é. A permacultura, ela tem riqueza de acordo com a região que ela está, na territorialidade que ela está presente. Exato. Ó, a minha maior permacultora, inteligência permacultora, está dizendo, exato. É permacultura digital também, entendeu? É essa mentalidade que a gente tem que entrar, entendeu? Nós temos que acumular esse capital da forma que nos é possível. E esse capital ele deve ser também offline, sim, porque a gente vai ter muitos dispositivos, lixo à disposição também. A gente vai estar na merda, o mundo vai estar super quente ou super gelado, sabe? A gente não vai navegar muito entre mundos, entendeu? Eu fico pensando nessa possibilidade de mundo mesmo, sabe? Esse mundo sci-fi é isso, assim, a gente vai estar entre escombros, entendeu? Achando HD no meio do lixo, entendeu? Usável, entendeu? Reaproveitando algumas antenas, mas com os nossos arquivos andando no bolso e com a nossa cultura junto, andando nesse bolso e aqui, tá aqui. Vamos continuar essa escolinha aqui, vamos continuar esse bate-papo aqui, vamos continuar fazendo a nossa beberagem aqui, a nossa troca, as nossas narrativas aqui. A partir disso, olha, tem isso aqui, olha isso de 50 anos atrás que eu achei, sabe? Eu acho que é muito por aí. Não tem esse ideal de globalização, foi o maior bagaço. Afrofuturismo mesmo, né? Uma perspectiva. E as estéticas que podem surgir disso são maravilhosas, entendeu? E a gente sabe disso muito bem, sabe? Tipo, a precariedade pra gente é festa. Precariedade pra gente funciona. É fuleiragem. A gente sabe. Se a gente tivesse estrutura, caralho. A gente nem sabia o que fazer. A gente gosta da fuleiragem, né? Mas eu acho assim que o mais importante mesmo é as pessoas se darem conta da tecnologia corporal, sensorial que a gente tem desse lugar, que ainda é muito conectado com água, com ancestralidade, né? Essa linguagem tecnológica é que eu acho que as pessoas deviam se atentar mais. E sugiro, assim, para quem está na sala, ler muito Octavia Butler. Engraçado que Octavia Butler é a maior escritora negra de sci-fi norte-americana,
mas o sci-fi dela é histórico, ancestral e sensorial. Por isso que ela é a rainha Sci-fi é do ficção científica, é? É Sci-fi. ficção científica. Exato, ficção científica. Ela é a Octavia maior Butler. escritora de ficção Butler. Exato. Ler Butler, assim, é um estímulo, assim, do caralho para entender o quanto a tecnologia sensorial ela é potente, ela pode construir máquinas. E não máquinas baseadas em minerais, metal, né? São máquinas baseadas na inteligência corporal orgânica humana. Olha só, na expansão xamânica, auástica, né, das plantas, até onde o nosso cérebro pode ir. Essa inteligência está toda agrupada aqui, gente, na Amazônia. Essa inteligência que Timothy Leary, McKenna, sabe, que todos esses estudiosos da cultura xamânica contam, é nova linguagem de mundo, é linguagem de futuro. Ela não é psicodelia, saca? Ela é linguagem. Linguagem essencial. E ela está aqui. A raiz dela, nós fazemos parte dessa raiz, saca? Nós fazemos parte dessa raiz. Ela vive em nós, na verdade, né? Acho que é muito engraçado entender a disparidade quando tu sai pro centro do Brasil, né, cara? Tu vai em São Paulo, assim, tu já percebe essa disparidade. Acho interessante que tu falas que existem lugares no mundo que não vive mais a sua ancestralidade, tu disseste isso, né? Morreu, acabou. E a gente ainda é tão presente, né? Nossa relação com as encantarias, por exemplo, a gente ainda escutou sobre o da Matinta, mesmo na cidade, mesmo com essa lógica urbana, assim. Mas tu atravessa o rio, cara, 20 quilômetros de rio, tu tem uma outra relação com a natureza, assim, né? Eu tive no Maranhão agora, e uma das coisas que mais... Eu fiquei num quilombo, e das coisas que mais me chamou a atenção é a necessidade das pessoas tocarem em mim. Elas ficavam me pegando assim, maninha, assim, muito mais essa coisa, né? Comunicação. Tipo assim, uma necessidade de toque, assim, muito forte, assim, sabe? Muito forte, assim. E eu andei 500 quilômetros para chegar nesse lugar, entendeu? Exato. Na Vila Murici, assim. Queridona, é a Amazônia, Alcântara, né? É a Amazônia. Exato, é o Grão-Pará. E outra coisa, é a base espacial. Eles dizem assim, vão vender Alcântara para Hollywood, amiga. Não, Elon Musk vai pegar Alcântara para lançar satélite. Tem toda a estrutura para lançar satélite dali. Entendeu? E as pessoas, olha, cara, sabe assim, eu tenho cigarro, cara, não tem cigarro, acabou o cigarro, sei lá, sumiu no cigarro. Ai, bestada. Tem uma coisa assim, dessa lógica de comunidade, um sistema de vida, que eu acho que é uma das coisas também que fazem parte do teu pensamento, da tua pesquisa, assim, né? Que tu que me atenta à ideia de trocas entre mentalidades para formar sistemas de vida, assim. Eu passei 3 dias lá, não gastei 1 centavo. 1 centavo, sabe? Porque na hora do almoço, vinham 2 pratos, assim, e todo mundo tava bebendo uma garrafa de São João da Barra, que alguém tinha comprado junto, assim, tá entendendo? E todo mundo almoçava aquela rabada. As crianças vieram para comer. Compra uma farinha ali, todo mundo dá R$2, compra farinha, e aí os pratos da comida daquele vizinho. Ninguém passa fome, Gisele. Ninguém passa fome, sabe? E quanto mais a gente vai se aproximando de... Não sei se falar são cidades, mas se afastando dessa relação humana próxima, né? Mais individualista, mais sozinho, mais... né? Que a Bolsonaro está tentando tu não consegue dividir, né? Assim, entendeu? Não consegue dividir as coisas e tal com as pessoas. Não consegue olhar pro teu vizinho e dar um prato de comida, tu tá entendendo? Exatamente. E, tipo... muito louco, assim, como isso é muito forte na gente, né? E eu tô te falando de 500 quilômetros, mas eu posso te falar de 100 quilômetros, que é onde Colares, que é a cidade... Oi, a Suelen tá até aí, fala Suelen. E o Gabriel também. É tipo... Uma galera passou por Colares agora. Que a gente consegue ver um pouco
ainda consegue ver. Se tu entrar, cada vez que tu entra mais pro interior da Amazônia, para os rincões da Amazônia, assim, mais pessoas pobres e menos pessoas passando necessidade. Porque a terra ainda vai te dar as coisas, entendeu? É caça, Exato. é peixe, é a mandioca, porque a galera também não tem a cultura da Exato. agricultura aqui, né? A gente não tem essa cultura da agricultura, a gente planta mandioca, que é farinha, né? A gente não tem isso, assim. Mas o peixe, a caça, e todo mundo vai comer, ninguém vai. Então, isso é muito. Eu acho isso riquíssimo. Riquíssimo, assim. Então, vendo como as pessoas estavam se desdobrando para me fazer eu me sentir bem, tu tá entendendo, assim? E elas nem me conheciam, cara. Elas nunca tinham me visto. Pode chegar qualquer pessoa lá, não tem moral. A terra, ela não tem moral. Isso é uma coisa que também a matriz africana traz pra gente. O sentido Entendeu? da propriedade é outro. Então, ela não tem moral, isso é cara. cosmologia. Isso eu acho muito Isso é parecido com a cosmologia. Exato, exato. É muito com a indígena, a afro, religiosa, sim, cara. entendeu? Tu sabes que eu tô lendo um cara que chama Negro Bispo, né? Não sei se vocês conhecem, é um cara que é um quilombola aqui do Piauí, que ele fala assim, ele diz assim, tudo faz parte da mesma estrutura. Direita, esquerda, machismo, racismo, é a mesma estrutura colonial. Então, o que a gente precisa entender é que existe uma estrutura colonizatória que a gente tem que entender de onde ela vem. E ele diz, se atentem à moral monoteísta. É lá que está a história, porque ela vai o grande parar. Ela vai extinguir as cosmovisões politeístas e a gente tem que se aproximar delas. Então, são nos terreiros, nos quilombos, nos lugares onde as comunidades ainda têm lógicas, sistemas de vida, entendeu? Que vão além dessa moral, assim. É muito doido. Ele diz que é assim que a gente consegue rapidinho se relacionar de maneira orgânica. Porque o que o desenvolvimento traz são essas relações sintéticas. Exatamente. Foda. É maravilhoso. Incrível, velho. Tem uma coisa muito legal assim do movimento negro pós Black Lives Matter, né? Tipo 2013 e 14. E uma coisa significativa assim que eu vi no movimento negro norte-americano foi uma busca de espiritualidade. Né? Então, mais do que um movimento político proativo, né, de web, que Black Lives Matter é um movimento afrofuturista, ele consegue dar uma vazão, né? Ele é um truque, uma tática do Occupy, né? E uma das coisas significativas que eu vi foi, que eu percebi, a busca deles por entender a sua ancestralidade, de onde ela vem. Então, usar a tecnologia também para entender qual é o lugar de onde você vem, né? Então, assim, foi a época que começaram a vender testes de DNA em farmácia, para você saber quanto por cento de negro, quanto por cento, né, enfim... Mas isso trouxe uma coisa muito louca, essa associação da tecnologia disponível com o interesse também de você reconhecer as suas raízes. Por exemplo, você não tinha mais... você tem uma cultura imigrante caribenha nos Estados Unidos fortíssima, entendeu? Mas você não tem mais terreiros, entendeu? Você não tem a cultura afro-religiosa presente. Então, tipo, por exemplo, tem uma cantora aí que é uma hip hop fabulosa, que é a... Como é que é o nome dela? É a... Fugiu da memória. Mas, enfim, que aí vai trazendo nos clipes, a própria Beyoncé nas vestimentas, né? E toda essa parada, assim, tá trazendo de volta essa... Mas eu acho que é um exercício muito interessante para a gente fazer também. Eu comecei a voltar às minhas raízes coloniais, né? Quem eram os meus avós, de onde eles vieram, meus bisavós, e trará. E uma coisa que eu descobri que foi muito louca, que assim, a minha avó, ela nasceu na Boca do Acre. Eu sou muito parecida fisicamente com a família do meu pai. E é uma família portuguesa, Marajó, e Boca do Acre negra. Na Boca do Acre, no período que a minha avó nasceu, e estava adolescente, na adolescência dela para a vida adulta, era quando o mestre Irineu, né, o Daime, nasceu. Então, imagina, 1940, antes disso, 1930, minha avó, a Boca do Acre deveria ser uma vila. Minha avó provavelmente era vizinha,
de Mestre Irineu. Provavelmente minha avó tocou as raízes de Daime, entendeu? Só que, para tu ver o quanto o esbranquecimento ele vem a longo prazo, entendeu? Então, são, sei lá, 1930 para agora, são quase 100 anos, né? Quase 100 anos Quase 100 da anos. mortificação de uma cultura negra da onde ela veio, que está sendo revalorizada, né, pela última década, sei lá, 2 décadas já. Entendeu? E esse esbranquecimento foi tão pesado e tão ideologicamente alicerçado, violentamente alicerçado, que aí você começa a descobrir, assim, por exemplo, toda a minha raiz negra, ela foi violentada de tal forma que provavelmente eu sou 3 gerações depois, 4 gerações depois, alguém que consegue reconectar essa história de uma negritude, né? Uma história de raiz. Então, eu proponho, assim, muito um exercício para as pessoas que estão ouvindo aqui, de entenderem de onde se vem. Porque quando você entende de onde se vem, você também entende uma história do mundo, do território onde você nasceu. E isso diz muito de uma história global, diz muito quanto, não multicultural, vamos nem falando de diversidade e tal, mas de quanto não demora muito tempo para você criar um apagamento. São exatamente 100 anos para você apagar. Mas você pode reavivar aquele DNA para que ele não seja apagado, para criar outro sentido nele, para que você redesenhe internamente, fisicamente em você e para gerações posteriores a você, tá? Essa lógica de corpo e de pensamento, porque é uma tecnologia interna o corpo. O corpo é um multicomputador, é um absurdo, é uma super máquina, entendeu? Então, como você pode reconstituir essa inteligência e fazer com que ela olhe e que ela se concentre muito mais nesse outro valor, entendeu? Que foi apagado, que está ali, num cache de memória. É muito legal, porque os computadores funcionam. É um cache de memória, ele não é acessado rapidamente quando você está olhando os arquivos, abrindo pasta, o caralho. Ele vai ser acessado lá dentro da pasta do funcionamento do teu HD, entendeu? Escondido ali, mas ele está lá, entendeu? Então, isso é muito importante para a gente reavivar. É muito importante para a gente reacender e transformar isso numa inteligência, né? Ativa. Fazer ele nascer de novo. E esse embranquecimento, ele é político, né, cara? No Brasil, tu sabes que... Totalmente. Né, tem esse processo todo pós-escravidão para que a população se torne branca, aí eles trazem a galera da Itália para ocupar o Brasil. Mas a gente faz isso também muito facilmente, a gente também faz isso inconscientemente, a gente reproduz. Não, porque é que tu falaste, é difícil, a memória, ela demora muito tempo para apagar, e a gente mantém isso, né, cara? Estruturalmente, assim, né? Esse nosso racismo, né? Exato. E fica aqui, assim, para uma memória, assim, como isso vai ser gravado, sei lá, colocado disponível para ouvir depois, mas para esse grupo de pesquisa, também pensar que você está dentro de uma instituição formada por um aspecto eurocêntrico branco. É um modelo pedagógico, todo alicerçado dentro de uma inteligência branca, eurocêntrica, né? Que não nos pertence. Ela não é como uma memória ancestral nossa funciona. Então, é muito interessante também criar novos dispositivos de como essa intelectualidade ou esse conhecimento pode ser reprocessado, entendeu? Novas máquinas. Se a gente não tem computador, a gente tem corpo. Então, é muito bom reprocessar outras formas de construir e reproduzir, não, transbordar nesse conhecimento, entendeu? Eu acho assim, como grupo de pesquisa Arthur, eu indicaria assim, entender muito sobre a lógica dos memes, como memes funcionam, como a atitude viral funciona, né? Para sair um pouco dos meandros, dos cerceamentos que a academia provoca. Que a academia também
ela é um exercício de branqueamento também de um condicionamento de uma inteligência. Então, bora sair disso, né? Bora se extravasar e criar nossas outras estruturas. Paulo Freire fez isso, né? Vamos criar nossas outras estruturas de conhecimento, né? Outras formas de se aprender, outras formas de se armazenar, né, um conteúdo valoroso.